Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro da Rede de Planejamento. Tivemos aí um longo ano de 2021, onde nós percorremos um caminho bastante, não vou dizer tortuoso não, mas com muitos obstáculos, né? Tivemos muitos obstáculos que foram ultrapassados esse ano, ultrapassados graças ao trabalho de todos, a participação de todos que estão aqui. Por isso, quero dar as boas-vindas a todos os membros da rede de planejamento e também aos alunos do curso de especialização em administração pública da Fundação CEPERJ, que foram convidados para esse evento, para nos acompanhar aqui hoje. Bom, o nosso objetivo hoje, o objetivo da Superintendência de Planejamento, aqui da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, é demonstrar a todos que estão aqui um pouco desse esforço, um esforço que, com a colaboração de todos vocês, obviamente, mas com o trabalho aqui da Superintendência de Planejamento, demonstra as possibilidades que nós temos de utilizar esse instrumento de planejamento, que é o Plano Plurianual, não só na realização das políticas públicas, por meio dos programas, das ações, dos produtos que ali estão, mas também como um instrumento de acompanhamento da sua própria elaboração e execução. Ele não é só um instrumento que nos possibilita, obviamente, atingir esses objetivos das políticas públicas, mas ele, por si só também, e por meio da metodologia que é desenvolvida e utilizada aqui pela Superintendência de Planejamento, permite com que nós acompanhemos e até que seja otimizada essa metodologia, que seja acompanhado também o trabalho que é feito pela rede, né? Como que a rede se comporta com relação às demandas do órgão central e como que o órgão central recepciona também o trabalho que é realizado por toda a rede. E é mais ou menos nesse sentido que esse evento vai se realizar hoje, mas também com o objetivo de, não vou dizer prestar contas, mas demonstrar para todos vocês o quanto é importante essa participação, esse trabalho colaborativo, e o quanto a Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, leva o planejamento a sério, né? E aqui trazendo alguns exemplos bem práticos e objetivos dessa questão do planejamento, é o quanto o planejamento está em voga no cenário estadual hoje, quando a gente participa de audiências públicas na Assembleia Legislativa, por exemplo, quando a gente participa de eventos até mesmo fora do Estado, né, eventos que reúnem secretários de planejamento do país todo. Estou citando aqui o caso de um fórum que aconteceu semana passada, do Conceplan, como a gente percebe que o planejamento ele é importante para o desenvolvimento de um ente, no caso aqui o Estado do Rio de Janeiro. E o acompanhamento desse planejamento, o que na ponta ele realmente está entregando, que é importante. E também, vocês vão perceber hoje, que a gente comentou lá no início do ano, quando a gente falou do projeto Integra, não sei se vocês já ouviram falar ou lembram que a gente comentou com vocês no primeiro encontro das redes. Esse projeto ele está em andamento, está acontecendo de fato, né, já houve entregas parciais do projeto, e vocês vão perceber, inclusive hoje, na apresentação que o superintendente Rafael Abreu e a equipe da Superintendência de Planejamento vai fazer, já alguns traços de integração entre instrumentos de planejamento e orçamento, que é muito importante para a gente levar esse trabalho de forma integrada. Desejo um bom evento a todos. Mais uma vez agradeço a participação de vocês e fiquem com Deus. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui nossa conversa, né? Vai ser uma conversa breve. Eu queria lembrar a todos
que chegaram recentemente, da gente poder também se identificar ali no chat ou no nome do avatar, né, para a gente saber eventuais perguntas, né? E bom, eu vou passar aqui para a gente o nosso roteiro. Imagino que vocês já estejam vendo nossa tela aí. Esse terceiro encontro da Rede de Planejamento tem como grande temática o uso de dados no ciclo de políticas públicas. E a ideia hoje é mostrar de maneira bem aplicada como é que nós da Superintendência, nós da CEPLAG, estamos trabalhando essa sistemática de dados, perpassando todos os nossos processos de trabalho que são feitos totalmente em relação com vocês da rede, né? Então, a gente hoje temos aqui, a gente sempre procura nos nossos encontros trazer um exemplo de boa prática, né, de membros da rede. Hoje nós trouxemos aqui o Emanuel Rapizo, do Instituto de Segurança Pública, do ISP, para falar da sistemática deles no uso de dados no planejamento. Acho que o ISP é um órgão de excelência aqui do Estado, um bom exemplo no uso de dados, não como produção dos dados per se, mas na integração dos dados no planejamento da área de segurança. Então, vamos abrir o nosso encontro com uma breve fala do Emanuel, a quem de pronto já agradeço sempre pela parceria que a gente tem, inclusive antes do Estado, né, Emanuel? Depois a gente vai mostrar as alterações que viemos fazendo no nosso painel de dados do planejamento, que é uma ferramenta que a gente imagina ser bastante útil para gestão e uso pelos órgãos setoriais, a ser disponibilizada em breve, junto com o nosso relatório anual e formação dos indicadores. Para, na sequência, a gente vai mostrar como a gente está olhando a execução do PPA a partir de uma correlação entre os dados da execução orçamentária, da execução física dos produtos PPA e dos indicadores. Então, a gente vai olhar um pouco para 2020 para mostrar para vocês o que a gente quer olhar em 2021 e quais são os pontos de atenção que a gente tem que ficar, enfim, mais atentos. E depois, no final, vamos terminar com mostrar para vocês a lógica de uma análise de desempenho que nós, da Superintendência, fizemos da forma como os órgãos setoriais vêm desempenhando os processos de planejamento a partir da nossa percepção. E aí depois vocês vão receber, enfim, informações mais de vocês mesmos. E a ideia é que isso sirva de subsídio para a gente planejar um 2022 direcionado para o que a gente identifica como as necessidades e lacunas que a gente observa dos pontos focais da rede de planejamento. Então, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo da Superintendência. Eu acho que a apresentação de hoje toca em processo de trabalho que, enfim, todos os integrantes da Superintendência contribuíram, então isso é muito satisfatório. Não tem uma pessoa que não esteja integrada nessa sistemática de usar informação para produzir conhecimento e produzir planejamento das ações que a gente possa fazer para tornar o planejamento institucional do Estado uma ferramenta mais efetiva. Então, de pronto, eu queria passar aqui para o Emanuel. Emanuel, vou aqui sair da minha tela se eu conseguir. Como é que eu estou? Sumiu aqui o negócio de sair da minha tela. Como é que eu... Já está aparecendo a apresentação do Emanuel. Por algum motivo... aqui. Um segundo, Emanuel, rapidinho. Pronto. Acho que agora você consegue por aí. Consegue, Emanuel? Estou ligando aqui o áudio. Você me ouve, Rafael? Ouço. Vou compartilhar aqui a tela. Manuel, vamos... a gente vai depois compartilhar a apresentação do Emanuel com todos também, tá? Então, fiquem tranquilos com isso, se o Emanuel permitir, mas imagina, né, Emanuel, que não tenha... Claro, fica à vontade. Grande problema.
E eu acho que a gente pode fazer uma apresentaçãozinha de uns 15, 20 minutos, Emanuel, e deixar no final espaço para as pessoas tirarem algumas dúvidas, ou também, se surgir mais ao final, a gente volta. Podemos? Claro, claro. Posso começar? Vamos lá. Tá bom. Então, vou tocar aqui para começar. Então, para quem não me conhece, sou Emanuel Rapizo. Estou na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, assim como o Rafael e imagino que boa parte dos colegas aí, né? Sou da 4ª turma. Estou lá no Instituto de Segurança Pública, enfim, desde sempre. Atualmente, estou na função de coordenador de projetos. E aí fiz essa pequena apresentação sobre a busca pela informação qualificada e como a gente trabalha a informação para subsidiar os órgãos da área de segurança pública, especialmente, mas não só, mas principalmente da área de segurança pública. Então, só, realmente, deixa eu ver se foi. O Instituto é um órgão responsável, a principal atividade, né, a principal função do ISP é a consolidação e divulgação das estatísticas oficiais de criminalidade aqui no estado do Rio de Janeiro. O ISP não faz somente essa atividade, mas essa, sem dúvida nenhuma, é a principal e por qual o ISP é mais conhecido. Além da coordenação de estatística, o ISP também tem outras 3 atividades fins, 3 coordenadorias fins. É responsável pela coordenação dos conselhos comunitários de segurança, são aproximadamente 58, entre 58 e 62, eu nunca lembro exatamente o número, porque varia de conselhos comunitários que existem no estado inteiro. Também é responsável pela sistematização, organização e gestão do sistema integrado de metas da área de segurança pública e tem uma área de projetos que faz estudos, pesquisa, projetos e coordena a manutenção do ISP-GEL, com o portal de dados que os policiais acessam diariamente e sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Então, entre os principais valores, obviamente, de um órgão de estatística está a transparência na divulgação de dados e na sua metodologia. Também um dos valores que o ISP tem é a cooperação com os órgãos da área de segurança pública para a integração e desenvolvimento de políticas públicas. Então, a gente apoia muito, faz muito suporte em relação aos outros órgãos, principalmente a CPM, a CEPOL, né, a Polícia Militar e a Civil, na consecução, monitoramento, avaliação de políticas públicas. Então, um pouco da história do ISP. O ISP já divulga estatísticas mensais, é importante frisar isso, né? Divulgando estatísticas mensalmente desde o 2º semestre de 2002, perdão. Então, são quase 20 anos que o ISP publica mensalmente as estatísticas de criminalidade no Rio de Janeiro. Essa divulgação é rotineira. O máximo de tempo nesses últimos 20 anos de atraso, não diria de atraso, né, mas de lapso entre o fechamento do mês e a divulgação dos dados daquele mês, o máximo de tempo desse lapso foram 3 meses. Então, mesmo com situações como greves e problemas de interrupção de serviço nas polícias, diversas mudanças de governo, enfim, mudanças de equipe, o máximo de tempo que o ISP levou para divulgar uma estatística foi de 3 meses. Isso demonstra que tem uma divulgação rotineira, regular, e também construir uma relação republicana com os órgãos de segurança, em relação ao qual não há conflito sobre a competência do ISP ser responsável pela divulgação dos dados. Vale ressaltar que, diferentemente de outros estados, o ISP o Rio de Janeiro tem um órgão próprio de estatística nessa área, diferentemente da maior parte do país. Quem divulga as estatísticas nessa área são as próprias secretarias de segurança pública. Então, atualmente, o ISP é uma autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Ele esteve quase todo o tempo vinculado à SESEG, a extinta Secretaria de Segurança, que foi extinta com a entrada do governo Witzel. E aí depois ele foi para a Casa Civil, vice-governadoria, Casa Civil, e finalmente está aqui na CEPLAG. Os principais clientes do ISP são a CPM e a CEPOL, sem dúvida nenhuma, mas ele também trabalha em prol de outras secretarias, assim como jornalistas, pesquisadores e outros cidadãos. E aqui a gente já vai entrando um pouco na questão dos dados, propriamente dito, que eu acho que é o foco dessa conversa de hoje, e a gente tenta explicar um pouquinho aqui, principalmente quem está dentro do ambiente
da área de segurança pública e do uso de dados, como a gente divide essas informações que a gente compila e distribui internamente. A gente divide em 3 partes. Primeiro são os dados parciais, que a gente chama de dados reservados, que vem do banco, principalmente do banco da Polícia Civil, né? Tem um grande sistema de banco de dados da Polícia Civil. A gente extrai algumas informações desse sistema e faz um tratamento estatístico básico e limpeza primária dos dados. Por que a gente faz esse tratamento básico? Porque esses dados são usados diariamente. Então, eles subsidiam mensagens de WhatsApp que são enviadas para os secretários diariamente e para os, por pessoas que estão em posições importantes do governo, principalmente das secretarias da Polícia Militar e Civil. Também são encaminhados e-mails com alertas sobre mudanças inesperadas de padrão de crimes em determinados locais. Esses e-mails são encaminhados também principalmente à Polícia Militar e Civil e aos secretários. E também o SPIGEL, que é o portal que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é alimentado diariamente. Então, aí a gente tem os dados parciais e reservados. A gente também consolida os dados, o ISP consolida esses dados e os torna público. Então, além do tratamento básico, eles recebem a revisão da SARPM e da Corregedoria. A SARPM é o órgão da Corregedoria Geral da Polícia Civil e responsável pela revisão dos dados e orientação aos delegados para a mudança somente de localidade do crime e de titulação. Muitas vezes um crime foi identificado como de uma determinada área de delegacia, mas deveria ser de uma outra, dado que a gente considera o endereçamento, ou então a corregedoria identifica que aquele título não deveria ser utilizado pelo delegado e sugere a alteração para o delegado realizar essa alteração sobre a titulação. E aí o delegado é o responsável, é a autoridade policial responsável por alterar o registro de ocorrência. E aí a gente recebe esses dados auditados e corrigidos, enfim, revisados. O ISP também faz esse trabalho diariamente. A gente tem pelo menos 3 policiais civis dedicados, não exclusivamente, mas dedicados à atividade de leitura dos registros de ocorrência, principalmente dos homicídios e toda a letalidade violenta, para auxiliar a corregedoria na revisão desses dados. Esses dados públicos vão para o ISP Dados, que é o nosso portal de dados abertos, o portal do ISP. O ISP Visualização, que é uma maneira de transformar esses dados em dados acessíveis e compreensíveis para quem não tem familiaridade com o trabalho com dados. E o SPIGEL, que é o portal de dados fechado aos policiais e parceiros do Instituto de Segurança Pública. Finalmente, tem os dados consolidados com erratas, que são os oficiais, que eles recebem essas erratas depois dos recursos das autoridades policiais. Como o sistema de métodos está integrado com a divulgação dos dados, depois da divulgação dos dados, que é esse item aqui que está no meio, os dados consolidados são publicados, os policiais, enfim, as autoridades policiais podem entrar com recursos para alterar esses dados, porque esses dados aqui fazem referência direta, enfim, impactam na premiação do sistema de metas. Então, dado essa situação, as autoridades policiais têm a possibilidade de solicitar recursos e alteração dos registros. Então, depois que acaba esse processo das erratas, que a gente chama, aí sim a gente não mexe mais nos dados e ele está, enfim, fechado, digamos assim. Então, a gente tem vários desafios de produzir informações para públicos distintos, e a gente falou um pouquinho ali do formato dos dados dentro dessa série temporal, digamos assim, da produção dos dados. A gente publica dados, informações qualificadas para o planejamento operacional e para as políticas de pagamento por metas cumpridas das instituições policiais, como já falei. A gente também responde a muitas e muitas e muitas demandas de jornalistas, que exigem cada vez mais respostas rápidas. A lei exige isso também de nós, e às vezes se preocupam com fatos extraordinários que a gente não está acostumado a analisar, enfim, então muitas vezes chegam pedidos inesperados. Além disso, o ISP também encaminha microdados e outros dados aos pesquisadores. Isso acho que nesses últimos 20 anos foi muito bom, porque ao entregar dados para os pesquisadores, o ISP recebe muitas críticas e feedbacks que são fundamentais para melhorar os processos. E, finalmente, o ISP responde a qualquer cidadão. Enfim, agora com a LAI, isso está posto, mas antes da LAI, o ISP também já responde a qualquer cidadão que solicitasse dados.
Aqui é rapidamente falando que o ISP serve fundamentalmente como um órgão de accountability, e vale ressaltar que o ISP, apesar de publicar dados de segurança pública, não realiza as atividades de fim da área. Então, por isso, ele não presta contas dessa forma das suas ações, mas também das ações gerais de prevenção e repressão ao crime. Então, de alguma maneira, o ISP serve como facilita a instrumentalização e a qualificação do controle social sobre somente as polícias militar e civil. Perdão. Sobre a universalização da informação, vale ressaltar que o ISP, eu acho, nesse trabalho de 20 anos de universalização da informação, atua em duas frentes, digamos assim, uma interna e outra externa. Internamente, com a universalização da informação, se permite que a todos os atores tenham as mesmas possibilidades de planejamento e conhecimento do seu universo de crimes, o que leva a avaliações mais justas dentro do ciclo de metas, principalmente depois da implantação em 2009 do sistema de metas. Então, que todos os atores da área de segurança pública tenham as mesmas possibilidades de conhecimento, facilita a avaliação do trabalho dessas pessoas, permite que as cobranças por resultados sejam realizadas de maneira mais acurada e precisa, e, finalmente, impede a apropriação da informação e a sua utilização como mercadoria política. Então, embarrera um pouco aquela lógica da informação como um segredo que o gestor público leva na pasta embaixo do braço. Então, de alguma maneira, isso já está no passado. Óbvio que a gente ainda sente algumas reminiscências em um ou outro canto, mas cada vez com menos força e mais criticável esse tipo de lógica do segredo e da apropriação individual das informações. Quanto na parte externa, no eixo externo, digamos assim, a universalização da informação permite a visibilidade do trabalho policial e a cobrança adequada do que realmente foi realizado, além da regularidade das informações, permite mais facilmente a identificação dos períodos mais ou menos seguros. Então, externamente, isso também facilita a cobrança dos responsáveis pela, implementação da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Quais são os desafios da produção de dados na área de segurança pública? Então, a gente se preocupa principalmente com validade e confiabilidade, que são dois termos que a gente trata em relação à área de estatística. Então, quanto à validade, a área de segurança pública talvez, mas eu botei aqui talvez, mas na minha opinião sem dúvida, a área mais questionada e sobre a qual há mais dúvidas sobre manipulações indevidas de dados. Então, durante muito tempo, não só o ISP, mas quase todos os órgãos que divulgam estatísticas de segurança foram questionados sobre a justeza e a validade dos seus dados, sobre possíveis manipulações indevidas de dados. Então, é por isso que é muito importante que os métodos sejam consistentes, os procedimentos rígidos e isentos de influências externas para garantir a validade dos dados e a gente não seja acusado de manipulação indevida. Por outra parte, sobre a confiabilidade, sabe-se que os registros de ocorrência não refletem exatamente a violência, né? Os registros de ocorrência são só uma parte minuta da forma como a gente pode avaliar a violência. A violência é um conceito muito mais amplo do que criminalidade. Então, a gente tem que explicar constantemente a diferença entre o uso de registros administrativos, que é o caso do ISP, né, que divulga dados relacionados aos registros administrativos da Polícia Civil, e outras atividades de pesquisa relacionadas à violência e criminalidade, como pesquisa de vitimização, ou Self-Report Crime Survey, etc. Continuando em relação aos desafios da universalização da informação, a gente tem um ciclo de produção da informação que não se encerra com a divulgação universal de dados corretos. A gente acha que é importante frisar isso, que a informação precisa ser universal, válida, confiável, acessível e compreensível. Então, dou destaque aí para o acessível e compreensível. E como a gente realiza isso, né? Como a gente torna os dados acessíveis e compreensíveis. A nossa concepção a partir de dados abertos e visualização de dados. Então, quanto aos dados abertos, a gente publica eles em formatos abertos, como CSV, que são universais e não agregados. Eu peço desculpa, não sei se vocês estão ouvindo aí a chamada aqui do interfone. Como eu estou em casa sozinho, não vou ter como desligar. Então, vai tocar de vez em quando aí, mas tem alguém que vai poder atender. Desculpa aí, fechado parênteses. Voltando para dados abertos, além da divulgação de dados em formatos abertos,
como CSV, universais e não agregados. A gente publica os microdados, não exatamente publica, mas qualquer pessoa que tem interesse pode solicitar os microdados, desde que tenha uma justificativa válida, em geral pesquisas, a gente envia esses microdados sem nenhum problema, então isso evita privilégios de acesso e tem uma economia do tempo necessário para a resposta das demandas de dados. Quanto à visualização de dados, a gente constrói análises personalizadas, comparações a partir dos painéis de visualização de dados, até eu acho que o Rafael vai falar um pouco sobre isso da parte da CEPLAG. A gente também tem alguma coisa parecida em relação à segurança pública, permite a compreensão pelo público leigo, sem capacidade avançada de manipulação de banco de dados. E, finalmente, eu sei que já estou aqui com uns 15 minutinhos, a gente falou de 15 a 20, então acho que dá tempo de eu terminar aqui, sobre a segurança pública baseada em evidências, que eu acho que é o principal foco aqui da atividade. Eu vou falar um pouquinho do sistema de metas, que é das coordenadorias do ISP, e eu acho que é a principal atividade na qual o ISP, enfim, auxilia no planejamento, né? O ISP utiliza os dados na atividade de planejamento de duas formas. Primeiro, para organizar o seu próprio planejamento, então a gente utiliza dados para, enfim, quantos relatórios e dossiês a gente publica por ano, quantas reuniões de nível a gente realiza, enfim, todos esses processos, mas, ao mesmo tempo, a gente auxilia os órgãos de segurança pública a planejar com base em dados, com base em evidências. Então, é sobre a segunda parte que eu vou me dedicar um pouquinho mais agora. Então, falando um pouquinho sobre o sistema de metas, ele tem 3 pilares, 3 objetivos principais. O primeiro é introduzir uma cultura de gestão, principalmente de uso de dados nas forças de segurança do Estado. Um objetivo também é reforçar a integração entre a CEPOL e a CPM. E, finalmente, um objetivo final, né, é reduzir os crimes que estão elencados como indicadores estratégicos de criminalidade. Então, quais são os indicadores? A letalidade violenta, que abrange o homicídio doloso, a morte por intervenção de agente do Estado, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a lesão corporal seguida de morte. O roubo de veículo, o roubo de rua. O roubo de rua é a agregação do roubo a transeunte, do roubo em coletivo e do roubo de aparelho celular. E, finalmente, o roubo de cargo. O roubo de cargo foi incluído faz poucos anos, e houve algumas mudanças também em relação à letalidade violenta, mas esse é enfim, o arcabouço atual dos indicadores estratégicos de criminalidade. Então, a cada ciclo, que são de 6 meses os ciclos, é estipulado um indicador de redução, uma meta de redução, na verdade, desses indicadores para o Estado e para cada uma das áreas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que o sistema de metas é dividido em 3 subsistemas. O primeiro é de gestão de resultados. Então, como falei, tem a medição dos indicadores estratégicos de criminalidade, como atividade principalmente da área de estatística, que mede esses indicadores, enfim. A fixação de metas de redução dos mesmos, e aí é uma atividade mais política, relacionada aos secretários. E finalmente, o modelo territorial, que divide o Estado em 7 RISPs, 39 AISPs, que são basicamente áreas dos batalhões, e 137 CISPs, que são as áreas das delegacias. Então, as metas estão relacionadas ao Estado e também às áreas de segurança pública, as AISPs. E aquelas áreas que obtiverem seus resultados, todos os policiais que atuam naquela área recebem a premiação. Finalmente, tem um subsistema de gestão da informação, que divide as reuniões em níveis de diagnóstico até avaliação. Finalmente, o subsistema de gestão de recompensas, com a premiação de produtividade, que é essa que eu falei, que é dada às 39 AISP, as AISPs, na verdade, que ganham, que batem a meta, né? Além dos prêmios de boas práticas e integração, que são prêmios que não estão relacionados diretamente a dados, né? ao número alcançado. Finalmente, só para terminar, ainda tem 1 minuto e pouquinho, só para tratar um pouquinho sobre o SPGEL, vou trazer alguns prints das imagens do SPGEL e do ISP-Dados. Esse aqui é o ISP-Dados abertos. A gente tenta emular um portal de dados abertos. A gente, no Brasil, só tem o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é feito no SECAM, tem toda uma estrutura. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem um portal de dados abertos do Estado como um todo. A gente está tentando sempre se inserir ao portal de dados abertos do governo brasileiro.
ainda não conseguimos, mas enquanto isso a gente tenta emular um portal de dados abertos. Não é feito exatamente no SECAM, mas acho que para o usuário final é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é um modelo, é um exemplo do que a gente publica de painel de visualização. Isso aqui é atualizado diariamente. Isso aqui é do dia 3, mas enfim, hoje já foi atualizado também. Então aqui a gente tem a divisão por RISP e por AISP. Esse foi o modelo que foi solicitado pelo pessoal do sistema de metas. Então a gente consegue visualizar facilmente quais são as AISPs que não estão batendo a meta, considerando os dados até o dia, enfim, até o momento que a gente atualizou, no caso, hoje de manhã. Esse é outro tipo de painel que a gente oferece aos policiais. A gente tem um hall de painéis de visualizações, assim como a análise georreferenciada dentro do portal Spigel. A gente, enfim, com os dados parciais, a gente faz todo um trabalho de geocodificação diária, então já está tudo automatizado. A gente, óbvio que sempre está tentando melhorar. A gente quer, nessa virada do ano, no começo do ano que vem, lançar o Spigel 2.0, que vai ter um novo geocode, para o usuário final, visualmente não vai ser muito diferente, mas para a gente que está atrás vai fazer muita diferença, tem muita mudança no back-end, digamos assim. E aí a gente geocodifica os dados de crime todos os dias para que os policiais possam fazer o seu planejamento operacional da melhor maneira possível. Então, essas são as formas como o ISP cumpre a sua missão de subsidiar a sociedade e os órgãos governamentais com informações confiáveis sobre segurança pública há 22 anos. Então, é isso que eu queria apresentar. Desculpa se eu fui um pouquinho rápido. E aí eu estou à disposição aí para o que vocês quiserem perguntar. Vou fechar aqui, tá, Rafael? Fechei. Ótimo, Manuel. Poxa, eu agradeço muito, assim, eu acho que fazer um breve comentário e por que a gente acreditava que seria interessante, e eu acho que fomos felizes em chamar vocês para falar. Primeiro, assim, eu acho que o ISP, com o tamanho gigante que vocês têm, né, Manuel, é um órgão do Estado que eu acho que nós, como servidores do Estado, temos que nos orgulhar muito, assim, pela capacidade de construção institucional que vocês tiveram e botar de pé uma sistemática que é sujeita a muitos conflitos institucionais, enfim, de atribuições e tudo mais. E eu acho que o ISP, a sua apresentação deixa muito claro uma coisa que é muito cara para a gente. O ISP não é um produtor de dados, né? O ISP não é um mero órgão de estatística de dados policiais. O ISP é um produtor de dados também, mas ele trabalha a sistemática de dados como parte de todo o processo de planejamento da área de política de segurança pública, né? Da fase de diagnóstico, a fase de monitoramento, avaliação, como política de gestão remuneratória, inclusive com o sistema de metas. Então, acho que o ISP talvez seja a melhor experiência do Estado que demonstra como a ideia de ter indicadores para mensuração não é um apêndice, né? Não é uma coisa que a gente faz depois porque é bonito, né, dizer como é que está e tudo mais. Mas isso é parte constitutiva do processo de planejamento, né? Então, assim, eu fico enfim, feliz sempre quando falamos. Já tivemos reuniões semanais muito em outros tempos, mas é muito, muito legal. E, na verdade, o ISP é um baita de um benchmark interno mesmo, né? O que nós, da CEPLAG, tentamos fazer em relação a respeito dos dados do planejamento é muito inspirado também pelas boas práticas que a gente observa na disponibilização de dados abertos, na tentativa de ter painéis de visualização que sejam de fácil consulta e tudo mais, né? Então, Manuel, agradeço mais uma vez. É bem gratificante. Assim, acho que não é nem por ser da rede de planejamento, acho que ser por servidor do Estado, a gente reclama tanto, né? Que está tudo ruim, que as coisas não andam e tudo mais, mas a gente vê que tem sim que coisas andam, coisas acontecem. Enfim, o lugar do ISP hoje eu acho que é inquestionável. E aí, pessoal, eu queria seguir aqui com
com a apresentação, que eu já compartilhei. Temos alguém para querendo falar? Ana Fernanda levantou a mãozinha ou não? Sim, Rafael, eu levantei a mão, mas não sei se é o melhor momento para fazer uma pergunta para o Emanuel, ou se deixamos para o final. Enfim, eu tenho uma pergunta, não, mas não sei se é o melhor momento para fazer. Pode fazer, sem problema nenhum. Então, vou aproveitar esse momento. Eu tenho uma pergunta, Emanuel, que diz respeito à coleta desses dados e aos registros administrativos. Fazer um brevíssimo preâmbulo, né? Eu me lembro que tive uma muito breve, nem tão breve assim, mas uma passagem pela área de segurança, na época pelo governo federal, em 2009 e tal, o ISP ainda, né, enfim, já era reconhecido nacionalmente, era uma espécie de graal. Então, o que Rafael disse para o governo do Estado, né, como essa referência, eu acho que já é há muitos anos uma referência nacional em termos de produção de dados, na área de segurança, mas eu me lembro que no contato com o ISP, internamente mesmo, se investia muito, e à época, se não me engano, eu posso ter uma percepção equivocada, eu gostaria que você falasse sobre isso, se investia muito no treinamento, né, de policiais ou de pessoas destacadas dentro dos quartéis ou dentro das delegacias, para fazer o registro das ocorrências, né, para fazer a correta classificação, etc. E agora você, no início da apresentação, eu também posso ter tido uma percepção equivocada, gostaria que você me dissesse, parece que talvez esse método seja diferente hoje. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como foi esse processo, esse aprendizado interno, né, sobre a melhor forma de melhorar e garantir a melhor qualidade possível desse registro, que é a base para todo o trabalho que vocês fazem depois, né, manipulando esses dados, e o que vai ser público, o que vai ser destinado ao sistema de metas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como foi esse aprendizado, qual é o investimento que você faz hoje, quais foram as lições aprendidas sobre essa forma que é matéria-prima básica, né? Que é o registro administrativo inicial. Sim, é uma boa. Obrigado pela pergunta. Enfim, não sei se já posso falar, Rafael. Pode? Tá. É uma boa pergunta que me dá um gancho para falar de algo que eu não coloquei tão claramente, acho, na minha apresentação, de que, enfim, eu comentei um pouco sobre a produção, a parte da produção dos dados propriamente dito e o sistema de metas, que eu acho que é onde ele é claramente utilizado. Mas o ISP atua em outras searas, digamos assim, relacionada a esse, enfim, universo dos dados da área de segurança pública. Então, um deles é a capacitação, e a gente capacita. A gente não faz tantas capacitações quanto a gente gostaria em relação à melhoria do processo de registro administrativo da Polícia Civil, porque a gente, de uma maneira, entende que a gente estaria entrando um pouco na seara que é da própria Secretaria de Polícia Civil, e ela é responsável pela, enfim, treinamento dos seus policiais, quanto à melhor forma de registrar, mas a gente apoia nesses cursos da Cadepol. A gente está construindo agora um curso que a gente já deu em alguns momentos também em relação aos recursos, para que os policiais saibam fazer recursos em relação aos dados de uma maneira mais adequada, que a gente não tenha recursos, enfim, ruins, que acabam só sobrecarregando todo o processo. E o nosso foco principal, sem dúvida, na área de capacitação é em análise criminal e uso de dados. E aí a gente faz muito treinamento com os policiais. Esse ano a gente acabou de ter uma turma de 90 policiais, a gente fez uma turma em julho com mais de 90 policiais. Nosso objetivo é que todo policial que esteja na função de P3, o P3 da Polícia Militar, né? O P3 na Polícia Militar é o responsável pelo planejamento operacional. Então, nosso objetivo é que todo P3 tenha o curso do ISPGEL, que a gente consiga capacitar todo policial que esteja na função de P3,
e todo policial civil que esteja na função de ponto focal do sistema de metas. Então, a gente faz isso com uma certa constância. E, além da parte de capacitação, que é um foco forte nosso também, a gente dá suporte às atividades de algumas unidades policiais, tanto da civil quanto da militar. Então, a gente já deu... É como se fosse uma consultoria em análise criminal e uso de dados. Então, a gente vai no batalhão ou vai na delegacia, tenta entender qual é a rotina deles de uso de dados, tenta melhorar alguma coisa, cria algum tipo de painel, alguma visualização dentro do SPGEL que seja adequada às necessidades específicas daquela unidade. Então, a gente já fez essa consultoria, entre aspas, né, o que a gente chama de suporte ou apoio ao 2º Batalhão, ao 7º, ao 9º, ao 3º, a DRFC, que a gente está atualmente, que é a Delegacia de Roubo e Furto de Cargas, a ADH, a gente está começando agora com a ADCOD, que é de combate às drogas. Então, por exemplo, na DRFC, a gente construiu um painel específico para o roubo de cargas, tentando auxiliar. Agora a gente contratou alguns estagiários para trabalhar, melhorar esse sistema. Para o DECOD, a gente está construindo um outro sistema. Em relação ao bairro seguro, a gente está apoiando também. A gente deve fazer um ano que vem uma pesquisa de avaliação de impacto da implementação do bairro seguro. A gente tem apoiado diretamente o Nogueira, que está à frente, mas, enfim, toda a equipe do bairro seguro, construindo painéis específicos em relação a essa atividade. Então, a gente atua nessas diversas frentes para apoiar os nossos clientes principais, que são as polícias, né? Acho que é isso. Fernando, obrigado, não sei se eu respondi bem, mas... Obrigado, Manuel. Obrigado pela pergunta, Ana. Eu acho que Obrigada. Eu acho que a pergunta é boa para mostrar 2 pontos, né, que são caros a gente também. Vocês não inventam dados, né? Vocês trabalham com registros que sempre existiram, mas nunca foram dado o devido tratamento, enfim, nunca se extraiu desses registros o que pode ser que vocês extraem hoje em dia. E a ideia é que vocês têm clientes, né? Seja um trabalho com produtores externos. Só faz sentido o ISP se as polícias se apropriarem dos dados para os seus processos. Então, isso também é uma questão muito, muito cara, a temática de dados que a gente quer seguir. Enfim, vamos continuando. A gente é um pouco abusado, porque depois de vocês assistirem um trabalho de maturação de 20 anos que o Manuel trouxe aqui para vocês, a gente vai mostrar aqui um trabalho com maturação de 20 meses, 20 dias aqui, feito pela gente. Mas, na verdade, é uma forma da gente mostrar como a gente quer cada vez mais explorar o potencial das informações do planejamento. E aí, como eu disse, a gente vai abordar aqui três pontos, né? Primeiro, queria mostrar para vocês, essa é a cara do painel que vai ser disponibilizado na virada do ano. No momento que vocês tiverem, eu vou até, na verdade, vou até entrar no painel aqui para poder navegar um pouco para vocês. Um segundo. Imagino que vocês estejam vendo. Enfim, a gente tinha um embrião no site da Rede de Planejamento e na virada do ano a gente vai substituir por esse, bastante mais completo, que a gente gostaria que fosse um grande apoio para vocês também no momento enfim, de fazer o lançamento das informações do PPA, dos indicadores e tudo mais, né? Isso é parte do que o Montese falou do projeto Integra. Então, em breve, a gente tem aqui, vai ter agregado no mesmo local informações do planejamento. Aqui temos informações sobre orçamento, execução orçamentária e da área de despesa pública aqui da subsecretaria. Então, os dados das 3 superintendências abrangidas pela Subflor vão estar integrados numa base de dados e dialogar, né? E para falar exclusivamente aqui dos dados do planejamento, né, a gente vai trabalhar com essas 3 visões aqui. Ainda vamos agregar algumas coisas a mais. Uma delas eu vou mostrar para vocês na sequência, que ainda não está agregado.
enfim, vamos agregar informações mais explicativas também. Acho que a ideia que o Manuel passou, enfim, de mostrar para o público leigo algo que é tão intrínseco à administração pública é um desafio. E a ideia nesses painéis, eles mostram algumas coisas que a gente gostaria de no futuro, observar de maneira diferente, né? A gente vê de maneira muito clara uma baixa conclusão das metas planejadas, enfim, poucos produtos ainda com realização. A gente ainda vê uma distância grande das projeções de despesa que são feitas no PPA para as despesas que são efetivamente executadas e liquidadas na lei orçamentária. E aí, nesse painel, né, na visão geral, vocês vão ter esses bullet points aqui, podendo também alterar o ano de visualização aqui, e também ter uma visão por função de governo, né, de programas do PPA específicos, da unidade de planejamento de cada um de vocês, ou ainda escolher uma ação orçamentária específica. E aqui vocês podem ter uma visão do primeiro quadrimestre, ou acumulado do segundo quadrimestre, enfim, e aí, no final do ano, uma visão do terceiro quadrimestre anual, né, em que a gente vê assim, esse baixo percentual de realização dos produtos aqui, a situação dos produtos, da forma como elas são classificadas por vocês, muitos produtos não iniciados, tudo mais. E aqui também a comparação da despesa e o planejamento de despesa do PPA, né, nos nossos grupos de gasto aqui abrangidos pelo PPA. Essa é uma das visões, né? Temos uma visão que a gente chama de visão setorial, que eu acho que pode ser de um apoio interessante, que, enfim, ao entrar aqui, mostra todos os programas do PPA com a projeção de despesa total do programa e uma visão, ao escolher uma unidade de planejamento, qual é a percentual dessa projeção abrangida pela unidade de planejamento. Então, enfim, escolher uma aleatória aqui, escolher a própria CEPLAG para não causar... enfim. Aí mostra aqui todos os programas que a CEPLAG está contemplada, qual é a projeção de despesa da CEPLAG, enfim, participação dentro do programa como um todo, as ações, né, enfim, abrangidas pela CEPLAG, os indicadores planejados, enfim, produtos planejados. Então, aqui eu filtrei por vocês podem filtrar do órgão de vocês. Pessoal, não. Peço, por favor, para fechar o microfone, quem estiver com o microfone aberto. A gente podia até uma nutricionista para você aumentar a massa muscular. Acho que Maria da Conceição. Não, quem é que está? Não é, não. Tem alguém com o microfone aberto, por favor. E aqui, por fim, uma visão detalhada, que eu acho que é interessante também, só guardar a nossa gloriosa internet, em que, ao abrir, a gente pode, aqui mostra todas as ações, funções, programas e finalidades, mas eu posso escolher uma ação aleatória qualquer aqui, em que ele exibe informações específicas dessa ação, a qual programa que ela pertence, a unidade, qual a finalidade da forma como está descrita pelo órgão, informações de execução orçamentária e liquidação aqui, indicadores planejados com descrição, linha de base e metas, resultados, nesse caso não temos não está aprovado, os produtos planejados também, meta adequada, meta realizada. Então, isso vai substituir o painel que a gente tinha feito anteriormente. A gente ainda vai agregar informações que tentem tornar isso mais palatável para um público leigo, né? Acho que vocês vão ter uma navegabilidade interessante aqui com dados de execução orçamentária e da despesa pública, né, que vem do POD e tudo mais. E eu acho que, e aí dando sequência à nossa apresentação aqui, eu acho que isso é um bom recurso para mostrar o resultado do trabalho que vocês fazem, né, no monitoramento do PPA, e, ao mesmo tempo, voltando aqui para a apresentação, ele evidencia uma dificuldade de planejamento que o Estado ainda tem, né, que a gente quer
reduzir cada vez mais, que é o ponto que eu queria tratar aqui na sequência. Pessoal, às vezes eu não consigo coordenar aqui a apresentação com caixa de comentário, mas qualquer coisinha, essa função da mãozinha, a gente consegue ver, né? E aí, passando para a próxima parte, né, o que o painel permite que a gente veja, o que a gente quer agregar de novas funcionalidades no painel. Se o planejamento institucional tem alguma função, a função primordial é que sirva de um instrumento para avaliação de que medidas entregas estão gerando os resultados esperados. Então, a gente fez uma análise baseada nos dados de 2020, né, que o resultado não é nada satisfatório, né, do Poder Executivo como um todo, né, e a gente vai fazer isso novamente com os dados de 2021 que vão ser finalizados no final do começo do próximo ano, né, com a execução do PPA e com informações dos indicadores, e mostrar que cada vez mais esse tipo de análise vai subsidiar os nossos processos de planejamento. E muitas vezes, aquele excesso de informações que tem no PPA geram esse tipo de análise, de resultado com um viés muito negativo do planejamento da forma como o governo estadual faz. Então, o que a gente vai observar, né? A lógica, né, básica de um projeto, né, de uma ação orçamentária, é que a gente gasta um dinheiro, né, executa um orçamento, para entregar alguma coisa e, entregando alguma coisa, atingir algum resultado, né? Uma lógica assim, cartesiana simplista aqui. A questão é, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo? Será que os dados que a gente observa corroboram esse tipo de coisa? A gente percebe que se as entregas dos produtos viabilizadas pelo orçamento permite atingir os resultados planejados, né? Então, o que a gente olha? A gente olha a liquidação das ações, né? A realização das metas do PPA e a apuração das metas dos indicadores de resultado do PPA. E aí, o que a gente consegue, o que a gente quer, né, fazer com essa avaliação? A gente quer monitorar esse alcance dos resultados pretendidos e possibilitar a correção de rumos, verificar o desempenho do governo como um todo e estimular a aprendizagem organizacional sobre as políticas públicas setoriais. Então, no resultado preliminar de 2020, o que nos chama a atenção? Primeiro, corroborando os dados exibidos no painel, uma execução física das metas do PPA muito baixa, né? Temos aí 39% das ações sem nenhuma execução de nenhum dos produtos, a maior parte com execução parcial dos produtos planejados, e apenas 10% das ações tiveram execução física integral. Isso é um primeiro destaque. Depois, corroborando, a execução orçamentária também baixíssima, né? Muitas ações sem execução orçamentária, indicando que a gente já sabe há muito tempo e vem falando, que não adianta botar no planejamento coisas que não existem para além do papel, não existem para além do instrumento, não tem âncora na realidade. Isso faz com que o resultado das ações do governo sejam muito ruins. Mesmo que se diga que o principal eu estou fazendo, na verdade isso aí seriam coisas a mais. O instrumento de planejamento ele não se presta a esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente tem que corrigir em momentos futuros, seja tendo mais atenção no monitoramento do PPA no terceiro quadrimestre relatório anual, seja subsidiando a revisão do PPA que faremos no ano que vem. E o desempenho dos indicadores, aí os dados de 2020 ainda tínhamos um contingente bastante grande de ações sem indicador, né? A gente diminuiu esse percentual agora nesse processo de revisão para 21, mas mesmo desconsiderando essas ações sem indicador, muitos indicadores ainda abaixo do esperado. Enfim, então a gente tem um resultado que, numa primeira mirada, não é satisfatório, né? Aí a questão é, como é que essas dimensões de execução física, orçamentária e indicadores falam entre si, né? Então, aqui é uma primeira tentativa da gente
olhar, né? A gente aqui está comparando a execução física com a execução orçamentária. Então, se a gente pegar, por exemplo, das ações que não tiveram nenhuma execução física no PPA, a maior parte delas também não tiveram execução orçamentária. O que é coerente do ponto de vista da metodologia, né? Você não executa o orçamento, não entrega nada, mas é muito ruim do ponto de vista do planejamento, né? Isso mostra que é um planejamento muito distante da capacidade de execução do Poder Executivo do Estado. Da mesma forma, se a gente for para o outro extremo, né? É coerente as ações que têm execução orçamentária e executaram todos os produtos, só que o outro extremo é muito mais reduzido. A gente tem muito mais casos de que não faz uma coisa nem outra e muito menos casos de que a execução orçamentária e a entrega planejada foi integral, né? E o que é mais interessante para a gente, o que nos chama mais atenção, é que a gente tem muitos casos de execução que são contraditórios à metodologia do planejamento, né? A gente tem ações que têm execução orçamentária e não tem a contrapartida da execução física. A gente tem ações que têm execução parcial dos produtos e não tem nenhuma execução orçamentária. E, enfim, e ações que não têm execução orçamentária e executam todos os seus produtos. Isso demonstra para a gente problemas no planejamento do Poder Executivo. Uma outra forma da gente olhar aqui é olhar a comparação com os indicadores, né? E a execução orçamentária. Então, o que a gente observa é que há uma concentração daquelas ações sem indicador que também não tem nenhuma execução física e nenhuma execução orçamentária, o que é coerente, mas demonstra um baixo planejamento. Essas são ações que, para a gente, demonstram que elas não existem para além do papel, elas são alvo de replanejamento imediato, elas são vontades, elas não são ações planejadas, né? E, mais uma vez, temos alguns pontos que chamam a atenção por uma aparente contradição com a metodologia, né? Como é que você não executa orçamento, não entrega nada, nenhum dos produtos, e ainda assim atinge os indicadores planejados dentro do esperado ou acima do esperado? Uma das possibilidades é que a lógica da relação entre indicadores de mensuração e ação não esteja bem construída, porque eu estou atingindo algumas metas dos indicadores independente da execução daquele projeto, né? Eu brinco que se eu estipular que aumentar a mesada do meu filho vai aumentar o PIB do Brasil, não aumentar a mesada do meu filho e ainda assim o PIB do Brasil aumentar, eu estou explicitando que uma coisa não tem relação com a outra. O indicador que eu pensei para a minha ação não tinha a ver com a entrega com o que eu me planejei. Então, quais são as conclusões que a gente pega dessa análise? E a gente quer depois integrar essa análise também ao painel público que vamos disponibilizar. E fica muito ruim para nós, como Poder Executivo, né, mostrar esse tipo de cenário. A gente tem um caso, né, que a gente chama de pior cenário, né, que ações que não têm indicador, não tiveram execução física, não tiveram execução orçamentária, né? Mas também tivemos os casos, né, de mau desempenho, ações que têm execução física e orçamentária e indicador abaixo do esperado. Aí é uma questão de ver se o indicador escolhido é adequado, ver se a meta estipulada está adequada ou está muito ousada, enfim, muito otimista. Também, na perspectiva do mau planejamento, a gente tem um grande número de contradições, né? Casos que execuções físicas e orçamentárias não dialogam, e também contradições com a metodologia, né? Ações que não têm execução física e orçamentária, mas ainda assim tiveram esse bom desempenho dos indicadores, que é o exemplo que eu estava dando antes aqui. Deixa eu ver aqui que alguém... Só um segundo. Então, pessoal, assim, essa é um dos
das análises que a gente tem feito, que a gente vai refazer a partir com os dados de 2021, e a gente pede muita atenção na coerência das informações que são passadas no monitoramento do PPA e dos indicadores, porque isso dá subsídios para decisões a nível de supply. É óbvio que isso é um primeiro passo, mas a gente gostaria que, no futuro, o subsecretário de Planejamento e Orçamento, como gestor das áreas centrais de Planejamento e Orçamento, fosse capaz de usar esses dados para tomada de decisão, né? Não para punir ninguém, mas para valorizar ações que demonstrem resultados efetivos. Então, é muito mais fácil pleitos que demonstrem os resultados planejados do que pleitos que sejam declarados que são importantes, mas que muitas vezes, quando a gente vai olhar para o resultado, a gente não consegue comprovar aquilo que se está dizendo. Então, tenha um pouco de atenção nessas informações e a gente precisa encarar o monitoramento e a revisão como parte de um todo para diminuir essa visão do Poder Executivo, que é muito ruim, né? Temos um planejamento ainda muito do sonho e muito pouco da realidade. Por fim, para finalizar, a gente queria trazer uma outra dimensão do uso de dados aqui, que é um trabalho que nós da Superintendência fizemos da análise de desempenho dos órgãos setoriais em relação aos processos de planejamento, tá? Do PPA. É um olhar nosso, com alguns parâmetros objetivos ou subjetivos, em ser como os órgãos setoriais respondem aos processos coordenados pela CEPLAG, né? E como eu vou mostrar, o objetivo aqui não é ter uma visão positiva ou negativa da estrelinha dourada para ninguém. A ideia é que a gente possa ter elementos de saber quais são as ações que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dos trabalhos dos órgãos setoriais, né? A gente tem que ter uma postura com aqueles órgãos que têm uma boa resposta, que entendem a metodologia, que cumprem prazos, que têm facilidade com as informações do planejamento institucional, e temos que ter uma outra postura, um outro apoio com órgãos que têm mais dificuldade, que têm uma rotatividade alta, enfim. Então, eu vou mostrar um pouco a lógica do trabalho aqui, o diagnóstico aqui que a gente fez, mas e depois vocês vão receber isso do órgão de vocês mais detalhadamente, enfim, até ao longo do final do ano, começo do ano. A gente fez um diagnóstico de que forma, né? A gente trabalhou com 2 eixos gerais, que é o eixo do PPA puramente e dos indicadores. E o eixo do PPA a gente dividiu em 3 dimensões, né? Assim, de organização, uma dimensão institucional e qualidade da informação, que eu vou explicar na sequência, e mantivemos os indicadores como um eixo separado, como uma dimensão separada, porque é algo recentemente integrado ao processo do PPA, então interessa para a gente ter uma visão diferente, para saber como atuar, e muitas vezes por serem equipes diferentes que participam dos 2 processos, né? Então, no eixo dos indicadores, basicamente o que a gente está avaliando é a compreensão do conceito da metodologia dos indicadores, né? E da programação, com a presença dos indicadores, com a definição de linha de bases e metas, né? E já no eixo do PPA, a gente tem a dimensão de organização, que é uma dimensão um pouco mais objetiva, né? Que vê cumprimento de prazos, enfim, de envio de propostas e tudo mais. Uma dimensão institucional, né? Como é que a gente percebe a autonomia da equipe de planejamento setorial, acesso às áreas finalísticas, governança, rotatividade, existência de substituto eventual do ponto focal. E uma outra dimensão um pouco também mais subjetiva da qualidade da informação, né? Como a gente vê a compreensão da metodologia do PPA, a estruturação da programação de acordo com as orientações, aderência à realidade, lançamento correto das informações. Como é que a gente vai exibir essas informações para cada um de vocês para subsidiar o nosso processo de planejamento, né? A partir dessas dimensões, a gente chega a uma classificação dos órgãos como ótimo, bom, regular ou insuficiente, tanto para a dimensão do PPA
quanto para a dimensão dos indicadores de resultado. E aqui, como o objetivo não é expor ninguém, a gente exige de maneira agregada, assim, simplesmente conceitos, né? Em que aqui é um exemplo hipotético, mas imagina que no nosso exemplo hipotético eu tivesse uma secretaria X que a gente avalia como ótimo na dimensão dos indicadores e bom no processo do PPA. Temos aqui uma das unidades vinculadas à secretaria que a gente tem avaliação ótima nas duas dimensões. E o que a gente entende aqui é que a gente quer fazer isso para cada vez mais trazer todos os órgãos para o quadrante superior esquerdo, né? Em que fique na interseção do ótimo e bom. Nesse caso aqui, temos a vinculada 9, aqui no exemplo hipotético, na dimensão de insuficiente no PPA e irregular nos indicadores. Isso, muitas vezes, não é uma questão de qualidade apenas, né? É uma questão, às vezes, de que houve muito problema com prazos, uma questão que, às vezes, houve uma saída abrupta de ponto focal e isso gerou um problema, mas e o que é mais interessante dessa análise são alguns casos atípicos, né? Que não está aqui no nosso exemplo, mas, por exemplo, um órgão que às vezes está como ótimo numa dimensão e insuficiente na outra, né? Que às vezes são pontos focais diferentes, têm dificuldade diferente. Então, isso ajuda a gente a saber como é que a gente pode apoiar melhor o trabalho dos órgãos setoriais. Então, aqui é um dos exemplos, né? Como a gente pode se planejar para isso, né? Então, por exemplo, órgãos que a gente tem a classificação ótima nas duas dimensões, não é que a gente não vai apoiar, né? Mas talvez esses órgãos possam nos apoiar como rede nos nossos processos de planejamento. Promoção de eventos de boas práticas, enfim, fazer os órgãos falarem, né, para a nossa rede e mostrar quais são as soluções que foram encontradas ali para os processos de planejamento correrem de maneira mais satisfatória. No outro extremo, vamos supor que na dimensão do PPA, no eixo de organização, que diz respeito a prazos, o órgão está classificado como insuficiente, quer dizer, teve muito atraso, não cumpriu prazo nenhum. Nós, como órgão central, sabemos que a gente tem que fazer um trabalho mais atento, né, de cobrança individual por telefone, segurar a compreensão das atividades em curso, não deixar chegar no final para ver que o órgão está tendo alguma dificuldade interna e a gente não fique tarde demais para apoiar, né? E da mesma forma, um outro exemplo aqui no insuficiente, como no eixo de indicadores de resultado, a gente precisa saber reportar a nossa governança, enfim, que do ponto de vista dos indicadores, o órgão não tem conseguido demonstrar o resultado efetivo da execução das suas ações planejadas. Então, são exemplos de dados para o processo de planejamento, né, da CEPLAG, mas pensando na CEPLAG como um órgão central de planejamento do Estado e como a gente pode contribuir para que os processos de planejamento sejam mais azeitados no Estado. E aí, gente, o nosso encontro é um encontro breve aqui, eu vou finalizar aqui com uma última parte, mas de pronto também abrir para eventuais dúvidas, sugestões. Lembrando que a gente vem, aí seguindo a fala do Emanuel também, a gente vem investindo muito na produção de materiais e canais de comunicação diferentes para todos, para ter o maior número possível de meios que ajudem a explicar a metodologia, os prazos, enfim, os normativos e tudo mais, e os objetivos que a gente vem perseguindo, né, dentro dessa sistemática de monitoramento dos resultados. Relembrando, né, o site da rede de planejamento, que é o nosso repositório principal de informações, assim, essa abinha de planejamento de dados, por enquanto, vai receber esse painel que a gente exibiu aqui, que pode e deve ser usado ao longo do lançamento das informações no terceiro quadrimestre do relatório anual. Enfim, no futuro, a gente até pensa
um painel específico para todas as sistemáticas de dados que nós da Subplo estamos desenvolvendo aqui. Lembrar que a gente, esse ano, a gente criou esse canal da rede de planejamento no YouTube, que a gente vem botando a gravação de todos os nossos encontros e capacitações ofertadas. Então, esse encontro, inclusive, vai ficar gravado lá para quem quiser compartilhar com alguém, enfim, rever alguma coisa que tenha ficado dúvida. Mas também a gente tem colocado alguns vídeos de orientação metodológica, né? Então, a gente tem a questão, fiz mais do CIPLAG, né? CIPLAG na prática, até o que a gente chama de pílulas de planejamento, abordando uma questão específica da metodologia, enfim. E aí, enfim, na sequência também, a gente recentemente finalizou até um tutorialzinho dessa nossa nova sistemática de indicação dos pontos focais de FIAC. Então, vamos enviar, não sei se essa semana ainda, já foi? Então, já enviamos, estamos aqui sendo informado, para como, se houver dúvidas também. E, enfim, esses são os canais novos, mas os bons e velhos telefone e e-mail e o WhatsApp da rede que vocês conhecem funcionam, podem e devem ser usados. E o feedback de vocês é muito importante para a gente saber como a gente pode trabalhar melhor para a rede de planejamento e não a rede de planejamento trabalhar para o órgão central, né? Voltando à fala do Emanuel, assim, a rede é uma espécie de nosso cliente. A gente tem que fazer alguma coisa que seja produtiva para a rede e não atenda só aos anseios do órgão central. Se fizermos isso, podemos achar que estamos abafando na CEPLAG, mas a gente não contribui para que os processos de planejamento sejam internalizados dentro dos órgãos do Estado, que são o coração, né, da ação estadual. Enfim, aí nessa apresentação ela vai ser enviada para vocês, tem todo os links aqui e a exibição, a gente vai mandar junto com a apresentação do ISP. E, enfim, finalizando aqui a apresentação, saber se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta. Repetindo, a parte lá do diagnóstico, cada órgão vai receber, né, do seu, e eventuais dúvidas, por que eu fui bom, por que eu não fui ótimo, por que eu fui insuficiente, a gente mostra, enfim, a classificação dos eixos e tudo mais. Às vezes, assim, olha, você está muito bom no respeito ao prazo, mas tem, enfim, na parte de X está muito ruim. Você está ótimo no ponto da qualidade de informação, mas como teve problema com o prazo. É isso, pessoal. Alguma consideração, alguma pergunta, alguma crítica também, que elas são bem-vindas também. Queria relembrar para todos, para quem entrou mais para o final, se possível, antes de sair também, a gente se manifestar aqui no chat com o nome e o órgão a qual pertence. Isso ajuda a gente a saber também o grau de engajamento, enfim, das pessoas. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida no chat, ou abrir o microfone, não sei se Emanuel, como nosso convidado, também quer fazer uma consideração final, provocação. Ou Montese também, por favor, se puder a gente fazer um balanço. Eu acho que você, como a gente aqui na superintendência olha a nossa quitanda, né? Você olha o supermercado todo aí. Então, acho que pode ajudar também a mostrar como é que essa sistemática vem se integrando no trabalho que a CEPLAG vem fazendo. Então, primeiro, Montese, eu vou te perguntar para o Emanuel se ele quer fazer alguma consideração, depois passo para você encerrar. Não, da minha parte está ok, hein, Rafael. Também não vou
me estender mais, não. Obrigado só pela... Queria só agradecer pela oportunidade aí, pela... Enfim, gentileza de nos convidarem. A gente gostaria que os órgãos vissem que tem um ISP da área deles, um ISP da área de agricultura, um ISP da área de enfim, desenvolvimento econômico, isso é possível e desejável, né? Não necessariamente como um órgão separado, mas como uma área que tem uma posição central na produção de dados para a gestão. Maria José, você quer falar alguma coisa? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Só uma colocação que me chamou a atenção, como sua análise foi toda baseada no ano de 2020, né, e o desempenho não foi lá tão bom, mas também foi um ano muito atípico, né? Essa observação por conta da pandemia, eu acredito que isso refletiu nos resultados, no desempenho. Certo? Maria José, eu acho que certamente, mas eu vou fazer uma provocação, tá? 2021 não vai ser diferente. Pode ser melhor um pouco na margem, né? Mas o que a gente observa é que existe sim uma, que a gente chama de gordura muito grande no planejamento estadual. Então, isso não é fruto apenas... antigamente, o vilão era o contingenciamento e a crise. E a gente não conseguia fazer o que se planejou. Aí teve a pandemia, que certamente impactou muito severamente, né? A gente está entrando para um ano muito diferente, né? 2021 foi bem diferente em relação aos 5 últimos anos. 2022, tudo indica que será também. E a verdade é que a gente vai constatar, sim, que há um planejamento pouco ancorado na realidade. Então, a nossa expectativa é que uma maior atenção no preenchimento do relatório anual, dos indicadores, possa, sim, contribuir para uma melhora desse retrato, ainda mais considerando que 2021 foi diferente de 2020, ainda sob efeito da pandemia, né? Mas, enfim, gostaríamos, inclusive, de, no próximo encontro de planejamento, poder voltar a fazer um encontro presencial, que eu acho que faz muita diferença, inclusive para ter um lanchinho e um cafezinho para a gente poder conversar, mas eu de pronto faço essa aposta. Não contingenciamento, crise e pandemia não explicam esse retrato que a gente faz do Poder Executivo. Pelo menos não explicam integralmente. Eles contribuem, mas eu acho que a gente vai ver no final de 2021 ainda um quadro com um índice de execução baixo, a gente espera que menor, mas um índice de execução muito baixo, porque tem ações que estão ali como expressão de vontades, né? Quando a gente vê que a ação não tem execução orçamentária nos últimos anos, não tem execução física, não tem indicador, preenchimento do PIERG falho, isso fica muito claro para a gente que a ação não tem consistência do ponto de vista técnico do planejamento, né? Mas, sim, eu acho que a sua colocação é muito bem feita, porque foi um ano... Eu fico brincando, assim, comparar 2020 com qualquer outro ano das nossas vidas é injusto, né? Porque nada tivemos como 2020. Então, esperamos... minha aposta é que o peso vai ser menor nos dados do que a gente imagina. Mas eu torço contra a minha aposta. Eu torço para que esse retrato seja mais reflexo da pandemia possível e que em 2021 o retrato seja muito mais positivo. Mas obrigado. Obrigada a você. Mais alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então eu vou passar aqui para o Montese fazer as considerações finais dele e mais uma vez eu queria agradecer à equipe da Superintendência. A gente falou em 40 minutos aqui dessa parte final de um processo que é muito árduo, fazer essa sistemática de informações, produzir esse tipo de análise de maturidade envolve uma reflexão
uma bateção de cabeça, às vezes, na equipe muito grande. Todo mundo contribuiu para isso. E agradecer mais uma vez vocês da Rede Planejamento. A gente quer estreitar os laços que a gente vinha estreitando, e infelizmente a distância dos computadores aqui não tem ajudado recentemente. Bom, Montese? Rafael, muito obrigado. Luciana também está aqui na sala conosco. Não só agradecer a equipe da Superintendência de Planejamento, mas parabenizar, né, por esse trabalho. É um trabalho silencioso, né, não faz muito barulho, não solta fogos, e é assim que tem que ser, principalmente o planejamento. A CEPLAG como um todo, né? A gente tem isso muito claro para a gente aqui. A gente não está aqui para fazer barulho mesmo, não. Para trabalhar silenciosamente para que as coisas possam, de fato, acontecer, né? Nas secretarias, nos órgãos finalísticos, em quem realmente precisa fazer as entregas. Bom, e rapidamente também agradecer o trabalho eu posso citar, né, Rafael, acho que sem problema, o Raul Simões, que também é assessor da Superintendência de Planejamento. O ideal seria citar todo o pessoal, toda a equipe, né, os coordenadores, né, da Débora, Larissa e toda a equipe, mas que considerem citados, né? Então, todos aqui, do meu lado, aqui, do nosso lado aqui na subsecretaria, considerem todos citados, por favor. E estender também esse agradecimento a todos vocês da rede. A gente é até chato, às vezes, ficar falando, se não fosse todos vocês, mas de fato, se não fosse a participação de cada um da rede, as coisas não aconteceriam, né? A gente tem isso muito claro também. Por isso que a opção por esse modelo de gestão em rede, ela é muito acertada, né, ao meu ver. Já estava aqui instituída quando eu cheguei, e nosso trabalho é só de não atrapalhar, na verdade, né? E de fomentar também melhorias. E uma dessas melhorias está se materializando por meio do grupo de dados, que é instituído aqui na subsecretaria já há mais de um ano, que vem trabalhado incessantemente nessa matéria, né, nessa temática de gestão de dados. Apresentaremos novidades em breve, nível secretaria, né, toda essa CEPLAG também está debruçada nessa matéria, debruçada nessa temática de ciência de dados. Já viemos aí, ao longo desse ano, capacitando o nosso pessoal, buscando treinamento, buscando, inclusive, o curso de especialização também, em parceria com a CEPERJ, especialização em ciência de dados. Tudo isso para que realmente, no final das contas, né, não só as entregas sejam feitas, como o Rafael bem citou no início, lá, que é superficial, mas também é fundamental, né, que as entregas sejam feitas, mas também que nós criemos sabedoria institucional por meio desse trabalho, né, de ciência de dados. Também agradecer ao Emanuel pela participação. Tivemos contato, né, Emanuel, num curso da ENAP, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, de solução de problema por design, também foi bem interessante. Acho que o Luciano também participou, né, Luciano, desse curso. E a equipe nossa também aqui, também foi bem interessante. E tudo isso nos mostra caminhos, né? Nos mostra caminhos que a gente vai trilhando e chegando até onde a gente está hoje e sabendo que tem muita coisa por fazer ainda. Gente, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, em nome também do secretário Zamit, que é também um motivador, estimulador desses trabalhos, né? Também tem projetos interessantes para a secretaria nessa temática, tanto na temática de dados, mas especialmente com relação ao planejamento, que é a nossa atribuição primeira, né, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia de trabalho, uma excelente semana que temos ainda pela frente. Agradeço muito. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Bom final de ano para todo mundo aí também. A gente vai se falando até o final do ano. Que a gente entre também, temos boas festas e entre em 2022 aqui. E
para seguir a pergunta da Maria José, enterremos 2020, que parece um ano que não acaba nunca, e temos um 2022 bom para todo mundo aí. Tá bom? Um grande abraço.